O Falando Nisso tá no ar. Ano novo, mas os golpes continuam. Segundo a polícia, o chefe do esquema está preso no Mato Grosso. Ele é integrante do Comando Vermelho, acusado de organizar uma rede complexa de lavagem de dinheiro do golpe do falso médico. No nome dele, existem mais de 120 chaves Pix usadas para tentar esconder o dinheiro roubado. No estúdio, conversamos sobre como se cuidar no calor do verão. Tem as nossas fofocas e as dicas da Polipet, um passeio especial por Campos do Jordão. Sextou, dia 2 de janeiro, o Falando Nisso começou. Oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Segundo dia do ano. Segundo dia do ano. Já era, a gente acabou 2026. Então, como é que foi seu ano novo, amigo? Foi bom, né, gente? Agora choveu? A gente tá puxando essa conversa que às vezes o dia primeiro a gente nem vive direito, né, gente? Choveu onde você tava? Choveu, claro. Choveu? Aliás, tempo instável, né, gente? Mas olha, a gente quer trazer para você muita alegria nesse segundo dia do ano. Claro que tem a sua participação e conversar bastante. Eu acho que o segundo dia do ano a gente passou aquela ansiedade, né, Acho que agora a gente já começa a pensar como é que será que vai ser o nosso ano, né? Ou já planejar era. as coisas, né? Começou mesmo, né? Começou mesmo, assim, passou tão rápido 2025. Tem muita gente que volta a trabalhar hoje também, né? Mas que legal que você está aí emendando o feriadão, conseguiu emendar, está assistindo o programa. Obrigado pela sua companhia. Sim, viu? demais. A gente gosta muito da companhia de vocês. Acho que também é uma época pra galera estar em casa, né? Um pouquinho parando de trabalhar, fazer festa com a família, acabou de passar pelo ano novo, tá curtindo aí a sexta-feira, às vezes só vai trabalhar segunda-feira e tá aqui com a gente. A gente tá de ressaca ainda, às vezes aprusou muito, né? Às vezes a ressaca dura, dependendo da idade, amor, dura 2, 3 dias, dura uma semana. Aí começa o ano daquele jeito. Então fique com a gente pra curar sua ressaca, tá bom? Lembrando que a gente sempre tem uma mensagem pra você refletir e essa acho que cabe bastante pra esse momento que a gente tá vivendo agora. Nunca é tarde para sonhar e acreditar também naquilo que você deseja tanto. O importante é lembrar que todos os dias são oportunidades para construir suas vontades. Então, a gente às vezes faz muito pelos outros e esquece de ver o que a gente quer fazer. Sabe, façam planos, uma listinha de repente do que você quer fazer nesse ano para você realizar, pensar mais em você também, o autocuidado, acho que é legal, né? E é o segundo dia para você cumprir a promessa que você fez ontem, de ano novo, né? Então leve a sério isso, não desista, tá bom? Você vai conseguir, tá certo? Tem sorteio no nosso Instagram, eu vou destacar para vocês então, começando com esse kit tão bacana da Polipet, que você pode ganhar. Tem também aqui para você uma escova, que é a Ortovip, que é dado de presente, que é a Oraljet, uma escova elétrica chiquérrima, vale a pena participar, viu? E também um kit do Sicredi para você, é um kit verão que a gente está chamando aqui. Tem jarra, tem esse cooler bacana. Essa tábua para quê mesmo, amiga? É para pizza, tem um cortador também de pizza, aquele redondinho. Eu tô vendo o cortador aqui, ó, acabei de aumentar para vocês verem aí também. Sim, muito legal esse kit. Né, amiga? Demais, ó, o sorteio será sexta-feira, dia 9 de janeiro, sexta que vem, tá bom? O local de retirada pro prêmio que você ganhar, tá tudo descrito lá no nosso post, tá? As regrinhas estão todas lá para você entender como é que você participa. Boa sorte para todo mundo que for participar. Aproveita a última semana aí, aproveita para seguir o programa também no @Falando Nisso Band, você acompanha tudo do programa lá, os convidados que já vieram, os que virão, você vê tudo certinho lá. Pois é, gente, janeiro começou então, com ele muito calor. Férias, todo mundo aproveitando praia, piscina. Ai, é uma delícia, né? Eu amo o verão. Eu acho que é o momento do ano que eu mais amo. Eu também adoro. Todo mundo parece que fica mais feliz, né? É, com intensidade. A gente quer viver os dias, né? Amanhece cedo também. Eu gosto de acordar cedo. 5h da manhã já tá aquele sol. Por falar em sol, a gente precisa cuidar muito da nossa hidratação. Nessa época do ano, gente, o corpo perde muito líquido, né? A exposição ao sol aumenta. E muita gente, às vezes, nem percebe os sinais de alerta. Então a gente vai entender, na verdade, como que a gente pode prevenir esse problema, evitar riscos e os cuidados que a gente realmente precisa ter para aproveitar essa época do ano com segurança, sem dor de cabeça, mantendo a saúde, mesmo com essas altas temperaturas. Então a gente está aqui com a médica pediatra que entende muito do assunto, Ana Carolina Hernandes. Que bom ter você aqui, doutora. Boa tarde, um feliz ano novo. Obrigada, que delícia começar esse ano com vocês. Um ótimo ano para todos nós. Amém, a gente agradece muito a sua participação. Doutora, quero começar a falar assim, os primeiros sinais de alerta, né, que a pessoa
começa a desidratar e às vezes não percebe, né? O que a gente deve observar? Sim, na verdade, quando a gente começa a desidratar, a primeira coisa que a gente começa a sentir é muita sede, a boca seca e, antes de tudo, um mal-estar. Sabe aquele mal-estar, aquela sensação de que não está aguentando o corpo, uma fraqueza? Às vezes, a gente nota que a pele fica meio pastosa, assim. A gente faz assim, ela volta devagar. Em crianças isso acontece muito. Às vezes em idosos e crianças em que as desidratações acontecem, às vezes com maior frequência, maior intensidade, confusão mental. Gente, idoso que começa a não falar coisa que bate, coisa com coisa, é um sinal de alerta, irritabilidade em criança e, claro, olhar para a nossa urina, para o nosso xixi. O xixi começa a ficar pouca quantidade e muito escuro. Esses sinais geralmente passam desapercebidos. Esse é o comecinho da desidratação e ninguém vê direito porque está distraído, está brincando, está na praia, está se divertindo, às vezes tomando um drink e aí passa. A gente vai fazer aquele ditado lá, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos falar da hidratação com água. Eu tenho aqui escondido, cadê o seu, Ana? Pega aqui, Meu ó. também. Todo dia a gente aqui no estúdio está escondidinho. O tamanho da garrafa. A dela é enorme e a minha é bem discreta, né? Mas está aqui, doutora, porque a gente sabe que, não só para vós, porque a gente está aqui falando, mas é importante o beber água. É possível, mesmo uma pessoa que nem a gente está bebendo água o dia inteiro, ou que beba água, ela se desidratar ou não? Bebeu água, está garantida a hidratação? Não, não está. Não? Na verdade, é super possível desidratar. É muito importante que a gente compreenda que a desidratação, ela é um desbalanço entre o quanto a gente toma de água e o quanto a gente perde de água. Então, às vezes, a gente está tomando muita água, mas, por exemplo, estamos num sol enorme, fazendo muita atividade, aquele ou beach tênis, frescobol na praia, mesmo nadando, ou suando demais. É muito comum nessas épocas do ano a gente ter os quadros de virose, às vezes intoxicação alimentar em que a gente tem diarreia, vômito. Aí a gente está tomando, mas a gente está perdendo mais do que tomando. Então a gente não percebe. Lembrando que a desidratação ela é esse balanço da água e dos sais do corpo. Então é muito importante que a gente consiga prestar atenção nas perdas que a gente está tendo para a gente poder tomar mais água do que a gente perde. Quanto de água? Porque existe, né? Cada um fala uma coisa, eu não sei quantos ml para não sei quantos quilos de peso. Fica uma confusão, né, doutora? Essa matemática que a gente tem que fazer até na hora de beber água, né, minha galera? Não, e detalhe, a gente falou que bebe muita água, parece uma coisa simples, né? Mas, assim, a gente tem que ficar se policiando de tomar água. Porque, é só tomar água, mas às vezes tem gente que tem dificuldade de tomar bastante. Quanto ao final, em quantidade, que a gente deve tomar de água, doutora? Ó, numa situação normal, porque a gente está falando num calorzão. Sim. Então, assim, numa situação normal, numa temperatura amena, crianças devem tomar mais ou menos entre 1 e 2 litros de água e adultos devem tomar entre 2 e 4 litros de água. Por quê? Porque, na verdade, a fórmula correta é esse númerozinho que você falou. Então, de forma geral, adultos devem multiplicar seu peso por 35 e aí 35 ml por quilo de peso. Claro que em situações que a gente está fazendo muita atividade física, ou muito suor, muito calor, a gente aumenta para 40. E para crianças e idosos, geralmente, entre 25 e 30 ml por quilo de peso é suficiente. Mas para facilitar aqui para o nosso telespectador, se a gente calcular que num calorzão, uma criança pequena que tomaria 1 litro de água vai tomar 1,5 litro, uma criança até 2, 3 anos de idade, uma criança maior que tomaria 2 litros, deveria tomar 2,5 litros, e os nossos adolescentes, adultos, deveriam tomar no mínimo 2 litros, vai para 3 litros, 4 litros se estiver fazendo muita atividade. Tá certo. Olha, eu vou até fazer esse cálculo com vocês ao vivo. Eu vou espelhar o celular aqui para vocês. Pode pôr em tela cheia para entender. Por exemplo, eu tô pesando, mesmo depois do final de ano, né, que a gente comeu bastante, 77 quilos, tá bom? Então, é 77 vezes 35. 0,35? Vezes 35 ml, é que a gente vai dar em mililitros, daí a gente então, dá vira para 35. É. Tá, eu tenho que beber 2 litros 2 e 700. litros. Ah, 2 litros e 700. quase 3, entendeu? Olha, entendi. Isso se eu não faço muita atividade física. Isso no básico No do dia a básico. dia, não é nem no calorão. No Entendi. Vocês entenderam como que é a conta? Gostei de saber disso. É bom que a gente não fica perdido, né? É legal. A criança parece que... Tem criança que pede para beber água. Mas tem criança que é pior que adulto, parece que esquece que a água existe, né? E fica brincando, né? E toma suquinho, não toma água. Vamos só trazer esse alerta pro papai e mamãe que tá assistindo e também os vovós e vovós, né? Os vovôs e vovós. Porque às vezes fica dando suquinho e esquece de dar água. A gente precisa ficar
oferecendo a água, lembrando a água? Eu até queria entender por que as crianças e os idosos desidratam com mais facilidade. Na verdade, eles desidratam em parte porque eles têm mais perdas insensíveis e não percebem, então às vezes suam mais e tal. E às vezes porque na verdade eles não se dão conta de que estão desidratando porque eles esquecem da ingesta. A criança, gente, ela quer brincar, ela quer se distrair. Então assim, dificilmente, claro, existem as suas exceções, mas dificilmente ela vai parar para comer, parar para ir no banheiro fazer xixi. Então a gente às vezes tem uma dificuldade no desfraude, porque a criança esquece, tá ali, não dá mais para beber água. E claro que o leitinho, o iogurte, o suco, que acabam ajudando também na hidratação, eles às vezes são mais gostosos do que tomar água. Então a gente dá uma dica de às vezes colocar uma água aromatizada, uma fruta ou um sachêzinho de chá na água para facilitar, mas assim, é importante oferecer sempre. A gente fala para ter garrafinha, para olhar a marcação, e a mesma coisa vale para os idosos. Na verdade, vale para todo mundo. Para todo mundo. Mas, assim, principalmente para eles que esquecem mais, é importante ter um fator motivacional ali, ou deixar uma marcação, no caso, e ficar oferecendo. Perfeito. Ótimas dicas. Inclusive, se você pegou a dica, já levanta. Esse é o momento que a gente vai para o intervalo e é o momento que você vai beber uma aguinha, né? A gente vai para um rápido intervalo, bebe uma aguinha agora, a gente já volta com o nosso assunto do dia. Não sai daí não, é rapidinho. Falando nisso, Band. Oferecimento: açaí. Verãozar com preço baixo e variedade. Leve o açaí com você. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com. Vale a pena ser do Vale, seja em qualquer estação. Vale a pena ver a história em cada canto, em cada coração. Vale a pena ver de perto o folclore do Brasil. Vale repousar no berço que acolhe a todos de São Paulo ao Rio. Vale a pena a maresia, caminhar com os pés na areia. Vale contemplar a nobre terra do alto da Mantiqueira. Vale pela natureza, vale toda a nossa fé. Vale a tecnologia e o orgulho da nossa família. Vale a pena ser do Vale. Vale o encanto da sua cidade. Vale a pena ser do Vale. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há 2 tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Mais um ano que termina, ao som da nossa estação, e a gente viveu junto tanta emoção. A esperança se renova, é hora de olhar pra frente, pensando no futuro com o coração. A gente quer ver todo mundo bem feliz, cantando juntos o refrão que diz: um ano novo com muito amor e paz. É o que a Band Vale deseja
de ofertas. Pro comércio ou pro celular, leve descontos exclusivos pelo app, é só baixar. E aí, vambora verãozar! Leve ofertas de verão, leve o açaí com você. Programa Tudo com Estilo. Oferecimento da Vivere, o seu espaço de eventos em Campos do Jordão. D&D Shopping São Paulo e Eucatex, soluções para o conforto e bem-estar. Estamos de volta, que delícia fazer parte do seu segundo dia desse ano de 2026. Aliás, o nosso desejo é que realmente você tenha um ano abençoado, muita saúde, tudo de bom para você. Prosperidade. Prosperidade, que foque naquilo que você deseja, é tão importante, né? Sim, conquiste as coisas também. A gente fica muito feliz com a sua companhia e, claro, torcendo para a sua felicidade o resto do ano. E a gente convida você agora para fazer um passeio especial pelos trilhos de Campos do Jordão. No episódio de hoje, a gente vai entender a importância da estrada de ferro para a Serra da Mantiqueira. Bora de Campos fora do óbvio. A estrada de ferro mais alta do Brasil foi inaugurada em 1914 e transformou a história de Campos do Jordão, trazendo desenvolvimento e oportunidades para a cidade. A gente vai conferir isso no episódio de hoje do Campos Fora do Óbvio. A turismóloga Paula Gonçalves explica a importância da estrada de ferro no desenvolvimento de Campos. A estrada de ferro Campos Jordão, ela foi idealizada pelos médicos sanitaristas Emílio Ribas e Vitor Godin. Em 1912, ela começa a ser construída e é inaugurada em 1914. Ela nasce com alguns desafios, venceu o desnível de 1.000 metros. Ela tinha que sair de Pindamonhangaba, a 600 metros de altitude mais ou menos, e chegar aqui alcançando 1.700 metros de altitude. Nós temos aqui em Campos do Jordão o ponto culminante das estradas de ferro do Brasil. Ela é uma estrada por aderência, nós não temos cremalheira nem cabos. E tem alguns pontos dessa estrada de ferro que ela tem uma inclinação quase superior a 11%. Então é uma inclinação bastante desafiadora. Nós estamos aqui na Parada Gavião Gonzaga. Nós temos uma casinha que ela foi restaurada recentemente por um projeto de empresários aqui do Alto do Lajeado, com o intuito de ter aqui um projeto social, que é o projeto A Ponte, onde crianças da comunidade vêm aqui, são recebidas por voluntários e aqui elas têm aula de artesanato, de tricô, de panificação. E junto a esse projeto, tem essa lojinha que é uma loja onde tem materiais, souvenirs de artistas aqui da Mantiqueira. Isso aqui hoje é um atrativo, pode ser visitado e a gente pode ver uma casa de 1934, que era a casa possivelmente de algum responsável da estrada de ferro, e logo aqui a casa onde ficavam os operários. Isso tudo restaurado aqui, pronto para ser visitado turisticamente. E uma experiência que homenageia a importância da estrada de ferro para a região e para a cidade é se hospedar no Expresso Toriba, que foi inspirado no famoso Expresso do Oriente. É um vagão sob trilhos com muito conforto e também comodidade. A ferrovia passa no nosso jardim e os materiais para construir o Toriba vieram de trem, da estrada de ferro Campos do Jordão, que foi construída em 1902 e o hotel em 42, 43. E a ligação também era que nossos hóspedes vinham de trem para Campos do Jordão, inclusive o carro tinha um vagão gôndola onde eles vinham, colocavam o carro e desciam aqui na nossa estação. E eu consegui esse vagão aqui, esse carro de passageiros, na verdade, de 1940, a famosa Companhia Paulista, que era a melhor que existia na época. Nós restauramos ele, um trabalho minucioso, que durou 11 meses, custou muito caro, para dar uma experiência para nossos hóspedes que sejam saudosistas das viagens de trem ou que não possam fazer o Orient Express da Belmont na Europa. Então aqui é a mesma qualidade do Orient Express, mais acessível aqui em Campos do Jordão. Esse restauro foi feito com muito cuidado, com madeiras nobres, com mármores de Carrara nos banheiros, com peças antigas de mobiliário, com todo o conforto moderno também de ter nossos colchões que são espetaculares, lençóis de primeira linha, toalhas ultramacias, todo o conforto 5 estrelas incomparável do Toriba dentro de um carro de passageiros de 1940.
Já que o nosso tema é trem, por que não vivenciar algo gastronômico? No Estação Toriba você consegue deliciar sanduíches artesanais. O conceito que nós trazemos para cá foi trazer um vagão, né? E dentro deste vagão a gente trazer, na verdade, um conceito de paninoteca. Então tem uma diversidade de recheios, né? Então desde os mais tradicionais, nós temos paninis onde a gente usa queijos regionais. Hoje o nosso panini que mais ele leva o nome do Penac, que é o nosso restaurante dentro do Hotel Toriba, que é o nosso restaurante tradicional de cozinha mediterrânea italiana. E fora isso nós temos também nossos hambúrgueres, também feitos tudo aqui dentro do hotel. Já que o Penac é o mais pedido, eu também fui nessa escolha e vou experimentar aqui com vocês. Divino. Delicioso. Nossa, eu achei o máximo, amigo. Lindo, né? Muito. Tudo. Não, eu achei bem legal a gente pensar um pouquinho sobre essa importância da estrada de ferro, né? Sim. Que realmente ajudou tanto a região. E também acho que, né, essa visão empresarial de homenagear isso, né? De ter transformado isso numa experiência, né? Muito de legal, gastronomia, de hospedagem, muito legal. E olha, eu vou te falar, Amei. viu, que esse sanduíche é maravilhoso. Gostoso? Comeria agora, nesse exato momento. Agora. Amei, 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 amei. Vamos voltar para o nosso assunto aqui no estúdio com a pediatra Ana Carolina Hernandes, trazendo cuidados nesse verão que é tão importante. Eu sei que a gente quer aproveitar com intensidade esse momento, mas alguns cuidados são necessários, né? Eu quero até entender quais alimentos ajudam na hidratação além da água, né? Porque uma frutinha que tem bastante água, enfim, o que é bom a gente comer nessa época do ano? Sim, na verdade, verduras e legumes e frutas ajudam muito. Então, assim, frutas, as frutas que têm mais água, melão, melancia, abacaxi, as frutas cítricas de forma geral, elas costumam ter muita água e ajudam bastante. Laranja, então é legal. Além disso, se a gente pensar na saladinha, saladinha comum, alface, tomate, pepino, são excelentes, abobrinha e alguns legumes, tipo cenoura, também tem mais água. É só importante a gente lembrar que a gente fala muito das verduras, da salada e das frutas, mas caso a pessoa esteja com uma diarreia, a gente tem que fazer um balanço entre as frutas que têm mais água e que não soltam mais o intestino. Então, se você tá com diarreia e chupar um monte de laranja, vai piorar. Então, comer um monte de pepino e alface vai piorar. Então, nesta situação, é melhor dar uma preferência para os legumes e para as frutas que prendem um pouco mais. Maçã, por exemplo, vai ter um bom teor de água. A própria cenoura, que eu comentei com vocês. E aí, a gente também acaba apelando um pouquinho para os sucos. Não é bom ficar enchendo a cara de suco o tempo inteiro, mas às vezes um suco por dia pode trazer essa variedade e sopas, ocasionalmente, acabam hidratando um pouco mais. Gente, é importante entender que eu não falei aqui, especialmente para os adultos, daquela bebidinha e aquele drink. Eu ia perguntar isso. E a cervejinha? A cervejinha que hidrata bem no verão? Então, um drinkzinho. Os alcoólicos, eles pioram tudo, gente. É uma delícia. Desidrata mesmo. Desidrata mesmo, porque eles inibem a nossa secreção do hormônio antidiurético. Então, a gente começa a fazer muito xixi. Então, nesta situação, a gente sempre dá a dica, aproveite a sua recreação, o seu lazer. Tomou um copinho de drink, de cerveja, enfim, toma um copo d'água. E à noite, antes de dormir, se puder, toma um meio litrozinho de água a mais para dar aquela hidratada, porque senão a gente acha que está hidratando, porque vai refrescando, mas na verdade a gente está desidratando ainda mais. Tá certo, doutora. A gente recebeu algumas perguntinhas sobre o tema de hoje. Bora ver a primeira. Olá, meu nome é Bia e eu adoro tomar sol nesse período de verão. E aí eu queria saber como que eu posso fazer isso, só que sem ficar toda queimada. Boa pergunta. A gente até esquece, inclusive, do filtro solar muitas vezes. Eu tô fugindo do sol, porque eu não sei, ficou um pimentão, um camarãozão. Até na sombra, né? Até na sombra. Você sabe que uma das coisas que eu falo muito para a criançada, mas isso vale para o adulto e para o idoso, ocasionalmente, aquele que não quer fritar, que só gosta de curtir uma praia, usar roupinha protetora. Então é super legal, essas lycras são super legais. Agora, para quem quer de fato pegar um bronze, é muito importante a gente entender o mecanismo de funcionamento do filtro solar. Porque às vezes a gente passa aquele protetor antes de sair de casa, fica ali e acha que vai estar tudo bem. Para os mais claros, gente, olha só, o FPS, ele significa o seguinte: se eu levasse, Carol, eu vou levar
meia hora para ficar vermelha no sol. Estou sendo muito otimista, que seriam uns 15 minutos, mas enfim. Aquele FPS, ele vai multiplicar por aquele número. Então, assim, eu estou com um FPS 50. Se eu ficar 50 vezes mais do que 15 minutos, eu vou estar protegida. Porém, aí você fala, nossa, então eu vou passar uma vez e vai dar certo. A gente tem que ter atenção com algumas situações. Por exemplo, entrei no mar, entrei na piscina, esquece. Obrigatoriamente tem que repassar quando sair. Suei muito, estou ficando molhada, aí você põe aquela toalhinha seca. Você vai ter que repassar esse protetor. Então, de forma geral, a pediatra é sempre precavido, né? Eu falo, olha, depois de 1, 2 horas, se você for mais claro, repasse o filtro solar. Lembra de usar um chapéu, lembra de hidratar ao mesmo tempo. Mas assim, se você passar o filtro solar uma vez na praia, não há solução milagrosa. Tem que ficar repassando. E aquela coisa, né? Mar, piscina, né? Entrou, depois tem que reforçar? Seca a pele, como que é? Tem que repassar. Seca a pele, repassa do corpo inteiro. Uma dica legal pro pessoal são os protetores solares em bastão. É ótimo. Eles derretem menos. E para repassar, principalmente, porque em casa a gente tá toda a estrutura. Exato. Aquele que é tipo aerosol, ele é bom ou não? O aerosol é bom, existem alguns que têm uma fixação muito boa, só tem que tomar cuidado, principalmente com a criançada, com o cheiro. Às vezes com pessoas que têm mais tendências alérgicas respiratórias, mas eles podem funcionar bem. Mas também tem que repassar, tá? E cuidado com a superfície, porque às vezes você faz assim e acha que tá bem, aí fica aquela faixa que não pegou. Fica só uma coisa. Fica tipo um dálmata, todo manchado. E aí queima mesmo. Uma dica legal também, especialmente para a região facial, porque para o corpo é mais esquisito, alguns protetores, eles têm também bloqueadores. Assim, na minha época, bem antiga, a gente passava aquele famoso hipoglós de surfista na cara. Por quê? Porque ele bloqueia a ação solar. Da mesma forma que as roupas que são feitas para essas atividades aquáticas e ao sol. Mas hoje em dia a gente já tem alguns protetores faciais que têm cor, por exemplo. Aí isso ajuda, porque eles fazem um bloqueio melhor da exposição solar, né? Perfeito, adorei as dicas, viu, minha gente? Daqui a pouco a gente volta com esse assunto também. Aposto que vocês estão aí aproveitando a dica nesse calorzão, curtindo aí o segundo dia do ano, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Agora vamos de notícia, né, amigo? Pois é, o ano começa com notícia boa. E também essa promessa é boa, né, gente? De acabar com a fila dos check-ins dos hotéis. Que quando a gente está no hotel, você que está viajando, sabe como que é ruim, demora, né? Exatamente. A partir do mês que vem, o hóspede vai poder se registrar de forma antecipada, online. Olha que maravilha. Papel, caneta e paciência. Na agenda de um turista, o primeiro compromisso normalmente é o menos interessante. O check-in, né? Esse é um pouco mais burocrático, onde tem filas nos hotéis, mas é o que faz parte no momento, tem que fazer, né? Principalmente pra gente chega cansado já, então é um meio bem ruim, a burocracia é bem ruim pra gente, tá? Chega de filas e espera. No ano que vem, a promessa é que o check-in possa ser feito antes mesmo de chegar ao hotel, com a nova ficha digital de registro de hóspedes. O sistema deve começar a funcionar em fevereiro. O próprio hotel envia ao hóspede o link ou QR Code para o preenchimento antecipado, que também pode ser acessado pelo gov.br. Cada pessoa terá um cadastro. No caso de menores, o sistema vai vincular o registro ao responsável. Turistas internacionais vão poder preencher direto nos hotéis, que terão 3 meses para se adaptar. Agora a gente vai ter uma ficha, um registro, que vai ser utilizado como estatística também pelo governo, pelos órgãos públicos. E a gente entende como isso é algo muito positivo, né, para a tomada de decisão, enfim, direcionar aí ações para o setor de turismo. A agilidade para sobrar mais tempo para o que realmente importa em uma viagem. Aproveitar mais aqui da cidade, né, dos pontos turísticos que Salvador oferece para a gente. Não, eu estava falando que a gente chega tão ansioso para aproveitar o hotel e a viagem, né? É bom que faça, pelo menos eu sou assim, não sei você aí. Né? Você, do jeito que você é ansioso, vai querer fazer tudo online antes, tudo no seu com certeza. Na verdade, eu sou meio, assim, preguiçosinho para as coisas. Mas tem quem na minha vida não seja assim, graças a Deus. Aí me ajuda. Vamos fofocar agora? Fofoquinha. Não é porque mudou de ano que a gente não vai fofocar, entendeu? Continua com as nossas velhos hábitos, né, gente? Velhos hábitos. Boletim informativo das celebridades. Chegou a nossa hora de falar sobre celebridades. Mas é coisa boa hoje ou não? Depende, bom e ruim, um pouquinho de cada. A gente continua falando de 2025, tá? Porque um grande término aí marcou 2025. Vocês têm algum palpite, algum chute?
Um término de relacionamento. Zé Felipe e Virgínia? Zé Felipe e Virgínia. Sempre Virgínia. Sou as fofocas. Zé Felipe e Virgínia terminaram. Nossa, foi mesmo. Você lembra quando eles postaram? Lembro que foi do nada. Ela postou uma foto beijando ele, passou meia hora, postou uma foto falando que largou dele. Não entendi nada. E eu trouxe pra vocês a retrospectiva dos términos e dos inícios de namoro de 2025. Olha que fofoqueiro da vida alheia. Vamos falar do relacionamento alheio. Já tá passando o pessoal. Esse aí é o filho do Leonardo, né? Junto com a Bruna Marquezine. Vamos fazer a lista aqui. Vai passando aleatório e você vai falando. Vai passando e eu vou falando. Vamos começar com Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio, que terminaram o namoro em 2025, no início do ano. Lá em janeiro já começaram o ano com esse término. A cantora Pitty terminou também seu namoro com o Daniel Wexler, que é outro cantor. Como a gente viu ali, Bruna Marquezine e João Guilherme, também esse término balançou as redes, né? Porque eles começaram recentemente e depois terminaram também. João Guilherme, que já namorou Larissa Manoela, que já passeou aí pelas fofocas também. Temos casais de ex-BBB que se conheceram no programa, também terminaram. Isabelle Novoeiro e Matheus Amaral, do BBB. Não lembro deles. Não sei quem são. Também terminaram. Carol Nakamura e Guilherme Leonel terminaram o namoro também. Carol também foi bailarina. Foi, trabalhou comigo. Eu lembro. Gente finíssima. É um doce. Bonitão, parece. E não sei se... Você conhece ela também? Não, falando como se conhecesse. Ai, gente, é isso, né? A gente acha que conhece todo mundo. E não sei se vocês lembram daquela treta do show do Coldplay, que o cara, o CEO, tava lá em cima. Claro. Apareceu com a amante no telão. Inclusive o Chris Martin aí com a Dakota Johnson. Inclusive não foi só aquele cara do telão que terminou. O próprio Chris Martin, vocalista do Coldplay, teve seu relacionamento quebrado aí em com ela, né? Com a Dakota Johnson. Eu fiquei triste também, porque eu gostava dos dois. Katy Perry, Orlando Bloom. Mas ela também já tá com outro. Tá com outro. Matheus Solano e Paula Brown. E o Júlio Cossielli tá o mais recente, que foi nesse final do ano, né? Que aparentemente também já reataram, né? Então a gente teve esses termos aí que bombaram nas fofoquinhas. A gente tá vendo a Katy Perry aí também. Mas quem começou? Vamos falar de quem começou 2025 e vai... Quem começou 2025 e continua até agora. Até as nossas atualizações. A gente sabe que ninguém anunciou término no ano novo. É um risco, né? Débora Seco e o produtor musical Dudu Borges começaram a namoro no início do ano. Foi lá em janeiro, no comecinho do ano eles começaram. O atleta Paulo Andrade, também ex-BBB, e a Thaís Andreata. Sim, a mãe do filho dele, né? Eles voltaram. Sim. Que bom. Outra ex-BBB, a Alane Dias, tá namorando o filho da Preta Gil, Francisco Gil. É verdade, eu Eles também começaram a namorar, inclusive super combinam o Francisco Gil com a Alane Dias. Uma tem gracinha, um casal parecida. bonito, gostei também. Mel Maia e Lô Medeiros, Mel Maia que protagonizou uma série da Netflix. Sobre boxe, tem tudo a ver ali. E o Lô Medeiros, que é boxeador, tem sua própria academia. Então eles também começaram. Casal bonito. 2025 foi um ano de muitos términos, né? Assim, verdade. Tem um pessoal bem famoso terminando, né? A gente tem, por exemplo, a Bianca Andrade e o Diego Cruz, que a Bianca terminou com o Fred no ano de 2024, né? A Bianca Andrade é a Boca Rosa. A Boca Rosa. Mas ela namorou outro cara gringo. Namorou outro cara gringo. E aí começou a namorar o TikToker, influencer Diego Cruz, e terminou também em 2025. Ela deu uma... Os relacionamentos são mais voláteis. Mas ela é bem assim, né? O jeito dela, né? Acho que também ela tem uma vida muito corrida, acredito também, com o filho. E ela foca bastante na carreira, no filho, né? Então acho que ela é bem a típica mulher de hoje mesmo. Prática, né? Tá bom, não tá? Tá bom, tchau, beijo. E eu acho isso legal da parte dela, né? Um bom exemplo. Eu gostei. Mas tomara que nesse ano o amor floresça no coração das pessoas. É verdade. Love is in the air. Tomara, né? Mas eu acho que é importante todo mundo... Nós seguimos com os nossos relacionamentos. Seguimos com Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Nós tornaremos notícia no final do ano de 2026, Se Deus quiser, vamos manter assim. Gostei, amigo, da sua fotinha. A gente trouxe um geralzão aí sobre términos e namoros desse ano de 2025. Bacana, viu? A gente vai rapidinho pro intervalo no Sai Daí que a gente volta, conversando mais também sobre o assunto de hoje, falando sobre desidratação. Fica aí. Você sabe que cuidados você deve ter para ter o primeiro aquário? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Leve precinho no verão para economizar. Leve ofertas pro comércio ou pro celular. Leve descontos exclusivos pelo app, é só baixar. E aí, vambora verãozar! Leve ofertas de verão. Leve o açaí com você.
Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale, toda quarta-feira, às 8h15 da manhã. Vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento Comevap, da nossa cooperativa para o seu dia a dia. Estamos de volta fazendo companhia para vocês e também vocês com a gente, né? Nessa companhia, no segundo dia do ano, maravilhoso. Quero saber se vocês estão curtindo um calorzinho por aí, umas férias, piscina, uma folguinha, uma praia, de repente. Ai, tem gente que consegue tirar férias nessa época do ano. Acho tão chique isso, né, gente? É porque ficou bem também ano novo, primeiro e segundo dia do ano, quinta e sexta. Daí dá para emendar no fim de semana, entendeu? Mas eu acho que muita gente, assim, que tira férias é tudo patrão, né, gente? Que tira férias agora. Tudo dono do próprio negócio. É engraçado, né? Que eu sou dona do meu próprio negócio e funcionário, ou seja, eu não fiquei nem com um nem com o outro, não consegui tirar férias. Cada um tem o que merece, né, gente? Tudo bem, tudo certo. Pois é, né? Vamos falar um pouquinho para você que sonha, de repente, nesse ano, em realizar essa vontade de ter um aquário em casa. É tão bonito, né? Não, eu acho lindo. Eu acho tão bonito, né? Além de ser decorativo, ter aqueles peixinhos. E na Polipet você encontra tudo que você precisa para realizar isso, né? O Dr. Marcos Massal comenta com a gente cuidados para começar o ano realizando esse sonho. Vamos ver. Olá, hoje nós vamos falar os cuidados que você deve ter para montar o seu primeiro aquário. O aquarismo é uma coisa assim fascinante, né? A gente tem uma variedade de peixes muito grande. O primeiro cuidado que a gente deve ter é sempre começar pelo básico, né? Jamais tente montar um aquário marinho, por exemplo. Um aquário marinho, ele precisa de muitos parâmetros que você deve controlar, então dá um pouquinho de trabalho. Comece pelo aquário de água doce, né? E sendo um aquário de água doce, a gente tem que lembrar que quanto maior o aquário, maior a quantidade de água, menos cuidado ele vai precisar com relação à troca, por exemplo, né? Então a manutenção fica mais fácil. Outro cuidado que a gente deve ter é com a quantidade de peixes. Muitas vezes a pessoa fica empolgada, quer encher o aquário de muitos peixes e isso dá problema. E outra coisa é escolher os peixes adequados, né? Porque a gente tem variação de pH. Tem peixes que gostam de pH mais ácido, outros mais básicos, né? Então a gente não pode misturar porque o ambiente vai ficar diferente para algum desses peixes. Então tomar bastante cuidado, né? Escolher e não coloque uma população muito grande no começo, né? Escolha os peixes que seja do seu agrado, mas que sejam compatíveis com outros que tenham o mesmo tipo de ambiente. Dessa forma a gente tem um ambiente adequado e que não tem um excesso de população. Isso daí vai favorecer a manutenção desse aquário e vai dar menos trabalho para você. Comece pelo simples, isso vai ser bem facilitador para você desenvolver e melhorar a qualidade do seu aquário. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima. Tá certo, tão lindo, né? Acho que relaxante. Demais. Né? Você fica olhando o peixinho nadando. Né? Eu acho uma graça. É terapêutico até. É, verdade. Que bom, né? Bom, fica essa dica para você. De volta para o nosso assunto de hoje, falando sobre desidratação e até cuidados que a gente precisa ter no verão com a pediatra Ana Carolina Hernandes. Doutora, muitas vezes a gente fica priorizando roupas claras, porque parece que a gente usa roupa preta, parece que ela absorve o calor, parece que a gente sofre mais o calor. Isso é uma impressão, é um mito ou é real? Isso é real, gente, e é exatamente o que você falou. A roupa preta é o máximo disso, mas as roupas escuras, elas absorvem calor. E as roupas claras, elas refletem o calor. Então, a roupa branca, por exemplo, tipicamente é a que mais reflete o calor. E se a gente colocar uma roupa branca e uma roupa preta no sol, a gente vai perceber que a preta ficou mais quente mesmo. Agora, é lógico que, além disso, é muito importante a gente pensar nos tecidos. Então, roupas folgadas são mais ventiladas, né? Elas permitem uma circulação maior de ar dentro do nosso corpo, ali entre o corpo e a roupa. E tecidos também mais leves, então assim, algodão, linho, não usar muitos tecidos pesados, né?
E a gente sabe que nessa época do ano, gente, chega a fazer 35, com sensação térmica de 40 graus. Às vezes a gente não sabe nem o que vestir. É verdade. Né? Porque nada... Dá vontade de não vestir, né, gente? Exatamente, de sair pelado na rua, porque assim, é muito calor. Não pode. Agora, o rolinho é ruim que amassa muito, né, gente? Falam que é chique, mas aí me incomoda. Eu amo, mas tem que ficar passando, né? Dá um trabalhinho. É chato, né? Enfim, mas é uma dica importante. Sim, olha só, a gente tem mais uma perguntinha para a doutora, vamos ver? Olá, meu nome é Rosângela, vou viajar para a praia com as crianças, né, com os netos. Eu gostaria de saber o que eu faço para aumentar a hidratação deles nesse período de verão, o consumo de água para hidratação deles. Beijo, obrigada. Querida, beijo, Rosane. Você aqui. É bom que, né, dicas para hidratar aí os seus netos nesse verão. Super legal essa pergunta. E, gente, praia, abusem de água de coco, se a criançada gostar. Nem todas as crianças gostam, mas é uma dica muito legal de um alimento bem hidratante. E para quem gosta, aquele coquinho que sobra também é bacana. Para os que não gostam, às vezes a gente acaba ampliando aí a oferta, às vezes de suco, água. Existe a opção, se eles brincam muito, vão estar correndo, brincando, enfim, perdem, né, vão suar muito na praia, de usar isotônicos. Eu confesso que eu tenho um receio com isotônico, que é a cor. Então, às vezes, eles têm muito corante. Então, sempre, essa é uma dica também, tentar usar aqueles sabores mais neutros, sabe? Limão, que pelo menos é mais branquinho ou transparente. Bom. Também é uma dica legal. É que tem uns que são azuis, né? Vocês já viram, gente? Não. Parece que tá tomando uma química até, né? E mesmo os laranjas, tá um monte de corante. A gente lembra, o corante laranja, ele imita uma laranja, uma tangerina, mas é um dos mais alergênicos que tem. É a famosa tartrazina. Porque às vezes a gente consome um isotônico, tá achando que tá arrasando, repondo, não sei o quê, e às vezes tá consumindo uma coisa que não é legal. Né? E não pode ser só isotônico. Então, o que a gente tá falando é usa esses recursos. Sim. As frutas que a gente comentou, uma dica muito legal que eu dava para os pacientes era levar fruta congelada para a praia. É uma delícia. Sim. Então, às vezes, você bate uma fruta, uma manga, uma coisa assim, e ela vai derretendo, parece meio raspadinha e é natural. Então, é super gostoso. Uva congelada, laranja congelada, são frutas ricas em água e que dão aquele frescor. Então, também é um jeito de levar um lanchinho bem gostoso. Se quiser, se as crianças comerem bem, levar uma saladinha, um tomate, um pepino que dá para espetar, uma cenourinha, sabe? Então, geralmente, levar uma marmitinha é bacana para a criançada, é saudável e a gente consegue misturar com a água de coco, com a água normal, eventualmente um suquinho, um isotônico e aí... E pior que quando a gente não se prepara na praia, é só, né, pastel, sorvete, não sei o que, né? Acaba se alimentando de coisa que... Nem é muito bacana. É gostoso, mas não é muito bacana. Doutora, tem aquele cuidado, queria até saber se é algo, né, de mito da vovó, que a gente aprendeu com a mãe, que vai entrar na água do mar, precisa molhar os pulsos, molhar aqui atrás também a nuca, ou vai tomar um banho gelado no verão, não é muito bom. Vamos pensar na água gelada e no calor. Quais os cuidados que a gente tem nessa interação? Na verdade, a maior questão não é nem tanto o choque térmico. A gente tem uma sensação de frio muito grande, mas o maior resfriamento, ele se dá de dentro para fora. E no inverno, o contrário, também é de dentro para fora. Então, a gente consegue aquecer melhor tomando um chá quente, um líquido quente, e resfriar mais se a gente tomar um líquido mais gelado. E aí, a gente consegue fazer esse resfriamento de uma maneira melhor. A sensação... Por outro lado, gente, agora vocês vão... Essa é uma curiosidade. Sabe que em desertos, em regiões muito quentes, eles tomam um líquido quente. Porque você hidrata e aí com isso você aumenta a sua temperatura corpórea e aí você tem menos percepção de calor. Faz sentido. Mas assim, eu não consegui chegar nesse ponto, mas assim, realmente faz muito sentido. Mas quem vai tomar um chá quente na praia no Brasil, 40 graus? Então, mas é muito legal. E aí a gente acho que o povo do Sul toma, não toma? Aquele chimarrão, eu acho que pra eles funciona. É super legal, eles tomam em todos os lugares, mas é mais essa sensação. Sim, na verdade, a água fria, ela é super saudável para recuperação muscular, para tudo. Tanto que atletas, é muito comum, eles saem e ficam em imersão de gelo. Para o metabolismo é legal. Você já fez? Já. Ai, não sei se eu conseguiria. É muito legal, é que os primeiros segundos você tem que ficar num trabalho mental, porque o seu instinto do seu corpo, quando toca é sair correndo, né? Então você tem que ter um controle muito grande da mente de ficar ali. Não dá? Não. É perigoso, doutor? Na verdade, para quem é perigoso, em algumas situações pode ser perigoso. Para quem tem problemas cardíacos, às vezes o contraste térmico pode gerar e desencadear uma arritmia, alguma coisa assim. Então, nessa situação, vale a pena ir molhando aos poucos. É legal quando a gente esqueceu de hidratar ou pessoas que têm tendência a uma hipotensão. Por quê? Porque a gente acaba
disfarçando aquilo. Então, você tá hipotência, você tá desidratado, você tá com calor, aí você mergulha. Então, e pessoas muito alérgicas. O contraste térmico, ele acaba sendo um estresse para o corpo e desencadeia alergia. Inclusive, existe uma peculiaridade que é a alergia da água fria. Então, tem gente que pode entrar na água fria e ficar inteiro coçando. Não é super comum, mas sim, porque a gente pensa que isso é mais com o suor. Então, assim, se você tem algum problema de saúde, é legal fazer progressivamente. Sim. Mas se você é super saudável, tá tudo bem, pode dar um mergulhão. Mas você sabe que eu fiz e teve uma preparação toda antes de fazer. Um alongamento, um aquecimento. Tem uma técnica exatamente por isso mesmo. Caramba, porque é muito... toma cuidado, né, gente? Não entra na modinha, não, né? Sim. Mas olha, a alergia de água fria, só não falando nisso mesmo pra aprender. Eu adoro essas coisas. Não, e que pena pra quem tem, né? Não pode se mergulhar agora numa água bem gelada nesse verão. A gente tá amando as dicas, daqui a pouco a gente volta com mais sobre esse assunto, tá bom? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o ano que virou e, infelizmente, os golpes continuam. Em vários hospitais existe um alerta na recepção, tá? Cuidado com golpes de gente que pede dinheiro em nome de médico. Se a família tiver condições, né, de arcar com essa despesa e fazer esse procedimento ainda hoje, ela fica no valor de R$ 3.800. As vítimas não sabiam, mas seriam as próximas a cair no golpe do falso médico. Quadrilhas que, segundo a polícia, exploravam um momento delicado de familiares de pacientes internados em estado grave, em unidades de terapia intensiva em hospitais no Rio Grande do Sul e outros estados. O golpista insiste. Eu preciso saber se a família autoriza, né, se tem condições de arcar com essa despesa, ou se a gente deve aguardar, né, esse prazo de 7 dias, como eles nos propôs. Eu consigo falar com meus irmãos, né, pra ver até a visita? Nessa terça-feira, 7 integrantes da quadrilha foram presos. Os mandados foram cumpridos no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás e Rio de Janeiro. A investigação aponta que os bandidos se passavam por médicos e tinham acesso ao banco de dados de planos de saúde. Entre os presos estão operadores, telefonistas e laranjas. Em uma das conversas entre o falso médico e as vítimas com parentes na UTI, o golpista pede quase R$ 9.000 por exames como o hemograma. Minutos depois, o Pix é feito. Mais uma pessoa é enganada e arca com prejuízo. Segundo a polícia, o chefe do esquema está preso no Mato Grosso. Ele é integrante do Comando Vermelho, acusado de organizar uma rede complexa de lavagem de dinheiro do golpe do falso médico. Em nome dele, existem mais de 120 chaves Pix usadas para tentar esconder o dinheiro roubado. Nós sabemos que as organizações criminosas têm adotado como método, como padrão, a prática de delitos em ambiente virtual para fins de capitalizar, monetizar, buscar recursos para financiar a atuação desses grupos criminosos. A gente lamenta tanto porque é muita maldade, né? Usar algo tão sensível para conseguir se dar bem e ganhar dinheiro de maneira ilícita. A gente lamenta muito. Espero que neste ano esse povo vá tudo assim, ó. Sabe? Tudo pague pelo que faz de errado. A gente até estava falando aqui no estúdio como a gente tem que viver sempre em modo de alerta, né? Para não cair nas coisas. Porque tem o golpe de tudo quanto é lado, né? Não, e no momento que você está com problema de saúde, né? Já está fragilizado. Exatamente. Então é muita maldade, né? Bom, rapidinho a gente vai pro intervalo. Já volta com mais perguntinhas sobre desidratação e cuidados no verão. Não sai daí. Mais um ano que termina, ao som da nossa estação, e a gente viveu junto tanta emoção. A esperança se renova, é hora de olhar pra frente, pensando no futuro com o coração. A gente quer ver todo mundo bem feliz, cantando juntos o refrão que diz: um ano novo com muito amor e paz, é o que a Band Vale deseja
Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Bandvale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com. Imagina largar tudo, a sua casa, o escritório, a sua rotina e cair na estrada com um motorhome e uma bebê de 5 meses. Acompanhe a gente e embarque nessa história aos sábados pela manhã. Bandvale FM 102,9. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Eu ainda não tenho contato nenhum. Mano, acho que no Instagram mesmo, né? Mano, basicamente você tenta dar uma descrição o mais detalhada possível pra conseguir fazer com que ele atenda ao que você tá querendo. Essa aí já tá um pouco mais difícil, mano. Acho que tá no alto, né? Eu vejo um pote de maionese. De cara a gente já imagina uma, né? Não tô achando nada. Posso falar? Na lata, assim, ó? Viajou na maionese, né? Mas normalmente se diz escorregou na maionese, né? Nitidamente tá viajando na maionese. Aqui não escorregou, ele voou. Viajando na maionese, né? Viajou na maionese. Meu amigo bicho. Oferecimento Polipet, o melhor amigo dos seus melhores amigos. Estamos de volta. Primeiro sextou deste ano. Você já parou para pensar nisso? Que coisa louca, né, gente? 2026 está aí. E olha, quem conheceu ano passado, com certeza, virou cliente esse ano da Padaria do Açaí. Porque se você ainda não comeu o pãozinho, salgado, doce, nessa Padaria do Açaí, já coloca na listinha do que fazer esse ano, porque vale muito a pena. Olha só. Tem coisa melhor que tomar um café da manhã, um café da tarde fresquinho com pão delicioso. Aqui no Açaí Taubaté você encontra uma padaria que vai te dar um pão super gostoso, aliás, várias opções. Aliás, é o mês de aniversário do Açaí e aqui você pode aproveitar várias ofertas. E eu vou te fazer um convite para passar à vontade. Aí você não vai passar à vontade, porque você vai vir aqui no Açaí Taubaté e vai garantir essas delícias da padaria, tudo de fabricação própria. Pão italiano, você vai encontrar nesse formato redondo, esse lindo aqui também, uma delícia. Tem aqui também sem a farinha em cima e você tem as baguetes. Tudo feito aqui. Vou te mostrar esses pãezinhos gostosos para você tomar um cafezinho da tarde, por exemplo, pão com coco, bisnaguinha. Tem esse pão também que eu amo muito, que é o pão da vovó, delicioso. Vai fazer hambúrguer ou hot dog, você encontra pão fresquinho que eles fazem aqui para garantir esse lanche tão gostoso para sua família. Doces, pão com creme, gente. Esse daqui, além de ser macio, é delicioso. Tem um pão também aqui que eles fazem em formato de bolo. Olha só que lindo. Esse daqui é a cara da minha mãe, gente. Mãe, olha que delícia. Muito gostoso. Ele é com um coco super recheado. Tem pururuca. Sabia que tem pururuca aqui? Tudo feito aqui com extrema qualidade para você. E eles prepararam delícias para mostrar para você em casa, então não passa à vontade. É só vir aqui no Açaí Taubaté que você pode garantir durante as suas compras. Por exemplo, quer tomar um cafezinho durante a compra? Você pode deixar seu carrinho aqui do lado, você toma o seu café. Ou muitas vezes também você pode vir aqui só para tomar um cafezinho, porque eu falo para você que vale a pena a viagem, tá? Então, por exemplo, tem o milkshake, cappuccino, um café delicioso deles expresso, as delícias de comida. Tem o salgado,
salgados, a coxinha é imbatível, todo mundo ama. Eu gosto muito do quibe, que também tem vários também salgados para você. E os sanduíches, como misto quente, queijo quente, pão com mortadela delicioso, tudo que você encontra aqui no Açaí Taubaté. Quero lembrar que aqui você tem um conforto de estacionamento, tem vaga para todo mundo. Na sombra, você pode parar o seu carro, vir aqui também no Açaí fazer suas compras, fica climatizado, você não passa calor. Dica de ouro valiosa para você, Açaí Taubaté, para você ter delícias e o pão fresquinho também toda hora, para você garantir um café delicioso na sua casa com Açaí Taubaté. O misto quente de lá, do jeito que a Ana gosta, tem muito recheio, é delicioso, amiga. Gente, eu amo padoca. Sabe assim, padaria, coxinha, misto quente, milkshake. E vou te falar que ela é muito barata. Essa semana eu fui lá, comprei 2 misto quentes, 2 cafés, um era grande, e uma torta cream cheese chiquérrima de paçoca. Paguei R$40 em tudo isso. É mesmo? E tudo, assim, de primeira qualidade. Então, assim, eu indico com força para você tomar um cafezinho no Açaí. É bom que você vai fazer compras e já dá uma enchidinha na boquinha. E ó, vou te falar, como tem vaga lá aqui, né, desse calorzão, que é tudo coberto, eu paro lá para comer mesmo sem fazer compra. Eu vou lá, tomo meu cafezinho e saio. E super pode também. Ótima opção, gostei. Vamos voltar agora para o nosso assunto do dia. A gente está aqui no estúdio com a pediatra Ana Carolina Hernandes. Ana, eu quero até uma coisa de utilidade pública, que a gente está falando de desidratação. Quando a gente encontrar alguém passando mal, o que a gente tem que fazer para essa pessoa? Como ajudar uma pessoa que já desidratou nesse verão? Então, depende do grau de desidratação e de como a pessoa tá. Se essa pessoa, nos estados mais graves de desidratação, porque habitualmente a gente vê que a boca tá seca, vê que a pessoa tá meio apática, meio confusa, o que a gente faz? Aumenta a hidratação. Hidratação com sais. Então, assim, a gente oferece água de coco, suco, enfim, tudo aquilo que a gente já foi conversando e a gente vai tentando repor aquilo via oral. Mas em alguns casos, a pessoa, por exemplo, tá enjoada. Porque quando a desidratação começa a ficar moderada, começa a dar náusea. E aí, náusea, ela começa a não conseguir hidratar. Então, a gente quer ajudar a pessoa tentando falar para ela tomar mais água ou tomar um suco ou alguma coisa, e ela não consegue. Em alguns casos mais acentuados, até vômitos e desmaios. Então, assim, se essa pessoa... eu sempre falo para daí tentar ter uma supervisão médica, tentar ter um contato, alguém. A gente pode tentar alguns antieméticos, hoje em dia, que são os remédios anti-náusea e vômito, que a gente pode, alguns deles derretem na boca e são bem legais. A gente tem a ondancetrona, que é um princípio ativo, que hoje em dia existe em papelote. É uma dica de ouro, gente, eu não passo férias, todos os meus pacientes levam na sua mochilinha, no seu kit, porque ela derrete rápido, absorve pela mucosa, tirando a sensação de náusea ou parando o vômito, aí a gente consegue começar a hidratar via oral. Então, essa é uma dica importante. Mas se o paciente estiver muito hipotenso ou não conseguir hidratar, aí é a hora de procurar um serviço médico de emergência. Então, tem que levar para o hospital? Sim. Porque em determinadas situações, a gente precisa dar soro na veia. Então, aí a hidratação precisa ser endovenosa. Se a gente não consegue fazer essa reposição adequada via oral, a gente precisa levar para o hospital. E isso é muito importante, porque a desidratação pode ser grave, às vezes até fatal, se a gente não faz isso. Então, não fica bobeando, não conseguiu hidratar, não conseguiu parar com as perdas, leva para o médico. Tá certo, né, gente? Eu acho que o cuidado que a gente quis trazer para você, na verdade, é essa consciência de que a gente pode aproveitar o verão, mas a gente precisa ter atitudes no dia a dia para não passar mal e conseguir viver de maneira boa e intensa também, né? Sim, com segurança e responsabilidade, não deixar as férias aí, o que você está aproveitando, né, acontecer um acidente ou ficar uma coisa pior. Na verdade, para vocês aproveitarem da melhor forma. Doutora, a gente quer muito agradecer a sua participação, as ótimas dicas que você deu pra gente, né, amigo? Pois é, segunda-feira estamos de volta, no primeiro segundão, então, de 2026. Mas a gente agradece muito, muito mesmo a companhia de vocês, continuando a desejar aí um ano muito especial para todos vocês, especialmente para você, doutora. Para vocês também, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Desejo um ano maravilhoso para todo mundo, com muita hidratação, muita diversão, muito sonho realizado. Amém. Amém, amém. Aproveitem a primeira sexta-feira do ano. A gente se vê segunda-feira. Amanhã tem Manhã na Band? Tem Manhã na Band às 10 horas da manhã, eu conto com vocês, viu? Beijo, se cuidem, fiquem com Deus. Bom fim de semana. Tchau, tchau.